Oi, Gustavo, tudo bom? Olá, gente, tudo bem? Como estamos? Tudo Beleza? bem. Vem cá, Tia. Show. Estamos a mil por aqui. E como é que tá com você? Tudo excelente, cara, excelente. Agora aqui em São Paulo, deu uma amenizada no tempo, então, a gente que é do Sul, né? Tem um É, reflexo, porque... a vida do paulista tem um reflexo. Uhum. Então, pessoal, assim, a GH, ela é uma empresa que até para compartilhar, né, isso rapidinho, é da nossa região, próxima aqui de 13 de Maio, mas ela já está pelo mundo, né? Então, acho que é muito importante nesse momento a gente estar trazendo especialista com uma bagagem muito bacana de trazer não só a experiência, tanto de marketing como vendas, mas um olhar visionário que você tem, né, Gustavo? E eu acho que isso que é uma questão importante. Quando a gente olhou para essa palestra, logo a gente pensou, é o Gustavo que pode nos trazer esse expertise, né, falando sobre gestão, o que diferencia um líder comercial. E aí, para a gente começar, eu queria que você pudesse falar para nós, na tua opinião, o que diferencia um líder comercial que apenas cobra metas e comparando com o que realmente cria um ambiente de alta performance sustentável dentro de uma organização. Legal, boa. Não, excelente. Primeiro, obrigado pelo convite, né? A gente está sempre. É sempre interessante conhecer empreendedores, falar para empreendedores. Cara, a jornada empreendedora é uma jornada muito solitária, né? Então, quem aí do outro lado está empreendendo, quem está aí está construindo um negócio. O Brasil já é um ambiente inóspito para a gente, né? Então, é meio que. Então, a gente está sempre trocar ideia sobre empreendedorismo, sobre coisas novas, etc. É só me chamar que eu venho. E vem bem louco, porque eu realmente gosto de compartilhar. E tem uma coisa, né? Eu tive a oportunidade, né, Kátia, de morar 6 anos no Vale do Silício, né? Onde é que a gente abriu uma unidade lá do escritório lá. A gente aprendeu muito nesse período que a gente estava lá, né? Hoje eu moro em São Paulo, mas meus cachorros estão em São Paulo, né? Eu sempre falo que onde é que os cachorros estão, a gente se mudou, né? Então, teoricamente, eu me mudei para São Paulo. Mas eu tô no mínimo uma vez por mês na unidade dos Estados Unidos, então a gente desenvolveu o negócio lá. E tem uma coisa que eu aprendi lá, né, que era a região mais inovadora do mundo, é compartilhe. Não guarde para você o que você aprendeu. Então, isso é uma questão, é quase que um tabu para a gente, essa questão do compartilhar, de você devolver para a sociedade que você vê. Então, por exemplo, a gente está na sociedade aí da micro-sociedade de Santa Rosa e região, cara, é obrigação minha como empresário, como empreendedor, devolver para essa sociedade que a gente está vivendo. Então, para mim, quando a gente olha para comercial, cara, comercial é uma matéria difícil, é uma pindaíba, todo mundo quer vender mais, eu não conheço nenhum empreendedor que não quer crescer, que não quer vender mais, que não quer dominar alguma coisa no mercado. Cara, mas área comercial é um negócio difícil, não é um negócio simples, né? Não é um negócio que qualquer um faz. As empresas morrem tentando, às vezes, fazer comercial. Então, o que eu vejo a diferença para mim entre área comercial? Tá? O que para mim é a área comercial de área performance, de alta performance? E eu aprendi lá também esse negócio. Rotina. Rotina, para mim, é a área comercial de alta performance. Então, o que determina se você vai ter uma empresa que vai ter alta performance comercial ou baixa performance comercial, é a sua capacidade de você, como líder, estabelecer rotinas que você consegue cumprir no seu dia a dia. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Todo mundo trabalha aí, o empreendedor trabalha 12, 13, 14 horas por dia. A sua área comercial vai trabalhar 8, 9 horas por dia. Então, a capacidade que você tem, dentro daquele tempo que você tem na sua área comercial, de estabelecer rotinas, manter essas rotinas, é o que garante esse sempre subir, tá? Porque não dá tempo de dar merda, entendeu? E desculpe o meu português aqui, gente. É legal. A área comercial dá um monte de merda. A gente sabe disso. É a área mais cara da companhia. É a área que dá muita merda. Tem rotatividade alta. Cara, tu olha nos LinkedIn das pessoas quando você tá olhando na área comercial, a galera fica 1 ano, 1 ano e meio. É difícil você ver alguém de comercial que fica 4, 5 anos dentro de uma companhia, tá? Então, ou o líder é muito ruim, ou isso é normal da área comercial. Então, o que para mim determina essa capacidade de você ter uma área comercial mais legal, mais estruturada, é a capacidade do líder estabelecer rotinas com o seu time. Porque aí não dá tempo de dar merda, entendeu? Segunda-feira chega muito rápido, né?
Cara, tu tem uma rotina na segunda-feira, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta. A semana passa muito rápido. Então você está sempre em cima do what's next, que a gente chama, daquilo que eu tenho que estar fazendo e estar olhando para frente, né? Sim. Para mim é o principal. Tem outros elementos, claro, né? Mas para mim esse é o principal elemento, assim, que é estabelecer uma boa rotina. Viu, Gustavo? E já que tu trouxe essa questão de rotinas, né? E isso eu vejo até pelo contato que a gente tem com várias empresas, né, que estão ali tentando buscar melhorar a sua área comercial, de forma prática, para conseguir ajudar tanto um profissional que atua em vendas, né, o vendedor, que tipo de rotinas que tu imagina, que tu acredita que é essencial para um vendedor, mas também quais são as rotinas e rituais, aí indo para rituais também da área comercial, que você imagina que hoje as empresas deveriam estar executando, já não é nem uma tendência, mas é uma obrigação ter esses rituais e rotinas para estar ajudando a equipe. Legal. Eu posso dar um exemplo das nossas empresas, né? Eu acho que nada melhor do que testar. A gente testou, a gente tem a principal empresa do grupo, que é a GH, essa que está atrás, essa GH aí, ela tem 17 anos. Então, cara, a gente passou por muita coisa, né? A gente estruturou várias coisas, testou várias coisas, várias épocas, várias... O que eu posso dizer da GH? Como é que a gente organiza, né, o negócio aqui? Então, a gente tem, basicamente, alguns rituais, que para nós são absolutamente obrigatórios, tá? E aí, assim, cara, a gente testou várias coisas. Mas eu tenho, assim, ó, eu tenho uma semanal, tá? Eu tenho uma reunião semanal no início da semana. Então, a gente reserva as segundas de manhã para todas as agendas semanais que a gente tem aqui na GH. Tanto de operação, quanto estratégica, comercial, todas elas. Então, segunda-feira é o time inteiro na sala. E essa é onde é que eu falo de problema, eu falo de ação, eu falo de meta da semana, eu reviso o que cada pessoa vai trabalhar, ou cada equipe vai trabalhar, tá? Então, ele é o time inteiro. Então, o time inteiro tá ali. Tá? E ali a gente estabelece micrometas da semana. A gente trabalha nessas micrometas da semana. Tá? Então, essa é a primeira reunião que eu tenho, que é essa semanal. Depois eu tenho, quase que diariamente, eu tenho os one-on-ones com a minha equipe individual. Tá? Como a gente tem os vendedores já num nível bastante sênior, a gente tinha BDR, não funcionou para o nosso negócio BDRs. Hoje a gente tem vendedores sêniores, que são os accounts, são os executives, né? São executivos de venda. Então, esses caras, eles são meio que quase que autogestores de si mesmo. Então, por mais que eles tenham níveis intermediários na área comercial ali, eles são pessoas que têm uma autogestão expressiva. Então, eu faço one-on-one com eles. E eu vejo qual é a dificuldade que eles estão tendo, aonde que eles estão entrando, se eles estão indo para um caminho de um cliente, por exemplo, que eu tenho uma relevância. Por exemplo, dá um exemplo ontem. Ontem um executivo me mandou uma mensagem, falou, caralho, olha só, consegui uma entrada aqui dentro de um cliente. Eu falei, irmão, eu conheço o dono dessa porra. Se tivesse perguntado para mim antes, eu te dava o telefone do dono, não precisava ter chegado por esse caminho. Então, isso é porque, cara, desalinhou alguma coisa no one-on-one. Ele não me disse que ia, em algum momento, ele não compartilhou comigo que ele ia atrás dessa empresa, ele achou algum caminho ali, e eu podia ter ajudado ele. Então, isso a gente trabalha no one-on-one. Então, no mínimo, uma vez por semana, eu converso com cada um deles individualmente, tá? Então, isso é outra ritual que eu tenho. Na sexta-feira, eu tenho com toda a equipe comercial, a gente chama de all hands. Toda a equipe comercial, mais os sócios das verticais, que vão trazer novidade de produto, vão trazer novidade ou problemas da operação, ou trazer, por exemplo, foi vendido uma coisa e lá na operação não encaixa, por exemplo, ou foi vendido errado e a operação não entendeu, por exemplo, que foi vendido, ou o escopo não ficou claro. Então, os meus rituais, mais ou menos na semana, são esses aí. Então, eu tenho no início de toda segunda-feira, a gente passa pipeline nessa reunião semanal, né? Eu passo pipeline, eu passo as micrometas da semana, one-on-one com esses vendedores, porque no meu caso são account executives, então são executivos de venda, são pessoas com mais alto nível, não tem um gerente no meio. E na sexta-feira eu faço um fechamento da semana, assim, né? Que a gente operacionaliza ali inclusive com sócios que falam de produto, etc, etc, etc. Então, essas são as minhas rotinas, isso que eu faço aqui dentro. Tá? Legal. Comentou, Gustavo, sobre essa questão do que hoje vocês não têm BDR, né? Então, o executivo fazendo toda a jornada da prospecção, da negociação, ou acaba que tem alguma outra interação ali no meio?
Tem, na verdade, de marketing, né? Então, a gente lembrando, né? A GH é uma empresa B2B, super high ticket, tá? Uhum. Então, a nossa venda, ela é totalmente ABM, ela é totalmente account-based marketing, ela é totalmente em cima de conta. Então, eu preciso de 10 clientes novos no ano. É isso que eu preciso, entendeu? Uhum. Esses 10 clientes vão gerar 50 milhões de faturamento, entende? Então, são poucas contas e o nível dessas contas é muito alto. Então, para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo aqui de uma conta de uma operadora de cartão de crédito global. Não posso dar um nome Uhum. aqui, uma conta que todo mundo tem aí no bolso, um cartão deles. A gente demorou 1 ano e meio para conseguir fazer o cadastro dentro dessa empresa. O meu account executive falou com 10 níveis da companhia. A gente fez 3, 4 eventos, chamou os caras, tá? Para os Uhum. eventos. Para eu conseguir ter acesso à equipe que para fazer o cadastro, o processo de homologação demorou 1 ano e meio, tá? Para eu conseguir entrar nessa conta. Então, para eu conseguir fazer uma oferta de serviço lá dentro. Só que é uma conta que, no momento que eu entrei, eu tenho a possibilidade de bilar projeto lá dentro. Eu posso fazer projetos lá dentro agora. Essa conta pode representar 1 milhão no primeiro ano, 5 milhões no segundo, 20 milhões no terceiro. Então, ela pode representar muita coisa. Então, eu não tenho a pessoa para fazer isso, ela tem que ser uma pessoa muito sênior, ela tem que saber, ela tem que entender quase que verticalizado do negócio do cliente, não do meu. Ela tem que entender do mercado de cartão de crédito global dentro da área de tecnologia, que é onde eu vou fazer a minha entrada por ali, né? Então, eu tenho um marketing que olha para a BM, né? Um marketing que vai olhar muito evento, que vai olhar pessoas específicas, que faz mapeamento de pessoas específicas na companhia, que vai trazer ações específicas para essas pessoas, para que eu abra um canal de conversa para o meu executivo. E esse executivo vai começar a fazer o trabalho dele. E quando chegar em algum tipo de momento, dentro desse relacionamento, que ele tem que trazer o sócio da companhia, que tem que ser eu ou um dos outros sócios, para eles conhecer quem é que são os sócios. Como a gente mexe, a entrega da GH ela é high level, a gente mexe no negócio, eu preciso ter um sócio atrelado a esse negócio também. Né? Então, esse é a modelagem que a gente tem assim dentro da GH aqui, né? E acho que por isso que é importante a gente trazer pessoas assim que têm negócios diferentes, né? Antes nós estava falando com o pessoal mais voltado, né, para SaaS, então com um ticket totalmente diferente, um cenário totalmente diferente, assim como a gente tem vários clientes nossos, né, que acabam tendo esses cenários. E da mesma forma, aqueles que têm um ticket bem mais elevado, que a negociação leva mais tempo, tem que ter muito mais interações. Pensando assim num padrão, tu tem algo para compartilhar para o pessoal que está assistindo aqui, pensando até em níveis, né? Então, digamos, uma negociação high touch, uma negociação diferente. Quantas interações você acredita, se isso você tem algo assim para compartilhar? Um ticket de tanto, normalmente precisa ter tantas interações e quanto de tecnologia deveria estar sendo usado. Aí, para uma venda mais elevado ticket, quantas interações, que tipo de canais você acredita que está surtindo mais resultado, pensando até como um gestor, né, comercial, um líder dentro de uma empresa, que você pudesse estar compartilhando um feedback para eles. Legal. Eu acho que eu vou trazer um exemplo aqui, porque a GH também tem vários níveis de produto, né? Esse caso que eu estou dando é o meu serviço principal, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem serviços de entrada. Esse serviço de entrada, a gente representa, às vezes, algumas tecnologias, o ticket médio é muito mais baixo, tá? Então, vou dar um exemplo. A gente trabalha com uma plataforma que o ticket médio dela é 3 mil reais. Tá? Isso teoricamente é um ticket baixo, é um PaaS, né? Um Platform, né, as a Service, né? Então você tem ali, dentro dessa modelagem, é um cliente bem mais baixo. Então, eu tive ontem até fazendo uma análise com esse parceiro nosso, do nosso ciclo de vendas, para esse tipo de específico de produto, né? Então, é uma plataforma de tecnologia, que eu tenho que, primeiro, fazer um processinho de ensinar o cliente, fazer ele entender o que ele está comprando e aí fazer uma oferta para ele de uma mensalidade que ele vai pagar de 2, 3 mil reais. Tá? De 3 mil e poucos para cima, tá? Então, a conclusão que a gente chegou foi 2 meses e meio de ciclo, olha que interessante, 2 meses e meio de ciclo, e
seis vendas, 6 reuniões. Foram 6 reuniões que foram feitas, tá? Em vários estágios da companhia, com várias pessoas dentro da companhia. Até o teu sim, até o teu aceite, né? Na geração de proposta, mais ou menos na terceira reunião. Então, primeira reunião de discovery, segunda de apresentação, terceira já de apresentação da solução mais o orçamento, e aí as outras é para vender o projeto dentro da companhia lá, entendeu? A gente tem essa média de 6 reuniões aqui. Dentro de uma revenda high touch, que é a GH, e super high ticket, super complexo, e fala com muita gente, eu arrisco, o nosso ciclo hoje comercial, ele tá mais ou menos 6 meses. 6 meses é a nossa média de ciclo comercial aqui dentro da GH. O nosso ticket médio é bem mais elevado, é 600 mil reais o ticket médio, então é um ticket médio alto, 600 mil reais, né? Então, para ter um ticket médio de 600 mil reais, eu tenho que estar vendendo um projeto de 1 milhão, né? Então, são 6 meses ali de atendimento, são várias e várias reuniões, e aí eu passo por interações interessantes, gente. No ciclo da GH, eu passo por reuniões físicas, presenciais, e eu passo por reuniões digitais. Eu tenho que passar por reunião presencial, senão eu não vendo. Entendeu? Tem que conhecer face to face o cara. Esse é um cenário que hoje, com a tecnologia, né, com a inteligência artificial, pensando neste mercado agora, né, com negociações maiores, né, com tickets elevados, como é que você enxerga o uso da tecnologia para isso, né? Um facilitador? Você em algum momento acredita que ela pode substituir esse tipo de negociação? Ou como é que tu tá vendo a evolução? Eu acho que com certeza, eu acho que, cara, primeiro, gente, né, tudo vai ser substituído por inteligência artificial, inclusive a gente nesse webinar aqui, né, nesse evento, a gente está fudido. Basicamente, a gente está fudido, tá? Olhando para dentro da minha formação de futurista, a gente está fudido. Esse é o resumo, tá? Agora, olhando de um olhar mais conservador, isso vai demorar um pouco e vai começar. E as pessoas que vão se fuder são aquelas pessoas que não vão entender como é que a gente usa isso. Todo esse processo que eu demonstrei aqui da GH, ele é todo aumentado por IA. Hoje já é aumentado por IA, né? Eu não tenho nenhuma parte que não é aumentado por IA. Então, desde a parte inicial, quando o cliente manda um WhatsApp para a gente, eu já tenho IA ali respondendo, fazendo um atendimento mais 7x7, né? 24x7. Então, se o cara manda domingo, ele atende domingo e segunda eu vou dar um direcionamento para ele. Então, isso já é uma IA, né? Super tradicional, já consegue fazer isso. Eu tenho o processo dentro do meu controle do meu dia a dia, CRM, etc., todo acompanhado por IA, então ele vai enriquecendo a minha base do início ao final, e aí você tem a omnicanalidade funcionando, né, que ele já lê vários canais, várias coisas que estão acontecendo ali né, no nosso dia a dia, a gente tem tudo isso integrado, então uma reunião que a gente está fazendo aqui, ela é integrado com o IA, ele está transcrevendo, está vendo o sentimento, está vendo o que está rolando, joga dentro do CRM, e o CRM avalia, então já está com todo esse processo, até o cliente dá sim, deu aceite, o meu contrato é gerado por IA, entendeu? Meu contrato é gerado por IA, o meu processo de onboarding é feito por IA, então a estrutura estratégica do onboarding é criada por IA, pelo agente. Então, a gente cria, para Kat, nesse processo, com o problema que ela quer, com esse escopo que ela comprou no contrato, a melhor forma, o jeito mais rápido dela ter resultado em cima disso aqui, mais rápido, é por esse caminho. E eu sigo esse caminho. Entendeu? Legal. Então, a gente hoje é orientado por IA em praticamente tudo. E a empresa que não está olhando isso como benefício, cara, ela está deixando dinheiro na mesa, na verdade, né? Ela está deixando dinheiro na mesa porque... vou pegar aqui o exemplo de GH de novo, tá, gente? Eu tenho 58 funcionários de inteligência artificial hoje dentro da GH. Vou repetir, eu tenho 58 funcionários de agência de inteligência artificial dentro da GH. Tá? Operando hoje. Ou seja, eu teria que ter mais 58 pessoas para fazer o que eu faria hoje com os agentes que a gente tem desenvolvidos aqui. Então, cara, isso é dinheiro na mesa. Isso é dinheiro que eu posso estar pagando mais a galera que está fazendo as inteligências. Eu estou entregando um resultado mais rápido para o cliente. Cara, são várias coisas que estão acontecendo, né? Aproveitando isso, Gustavo, assim, usando a inteligência, né? Então, a gente entende que tem vários momentos, várias interações que podem ser
utilizado de agentes de inteligência, né, para facilitar. Mas hoje, no cenário atual que a gente vivencia, o que tu não abre mão de ter interação humana, que tu sente que hoje precisa, porque muitas vezes talvez a própria deixar tudo robotizado ainda não está tão fluido. Como é que você enxerga? Porque provavelmente, né, como você comentou, né, tu tem contas elevadas, tem esses momentos que tu precisa ser estratégico e aí vai dar do tote a tote aqui conversando. Como é que você consegue já definir assim, não, ainda não estamos estruturados com a IA para esse tipo de situações, mas sim, eu acredito que no futuro tudo isso tem tendência de estar evoluindo. Olha, hoje, aqui na GH, tudo que é front face, ou seja, tudo que está de atendimento a cliente é pessoa. Uhum. E eu não vejo substituir isso, tá? Por exemplo, tudo que eu tô fazendo, o front face é pessoa, o meu back office é cada vez mais IA. Entendeu? Então Sim. eu separo dessa forma. Então tudo que é back office, cara, tudo que eu conseguir botar atrás do que não está na frente do cliente, eu tento fazer com IA. Claro, tem algumas partes de front que é IA, por exemplo, os bots, as IA generativas de atendimento, tá? Então, IA generativa receptiva. Receptivo é tudo IA. O que é receptivo? Pô, o cara tá quer uma segunda via de boleto. O cara quer uma segunda via, quer renegociar a parcela. Puta, tinha a parcela dele para dia 15, quer passar para o dia 16. Ele vai chamar isso numa IA generativa e a IA generativa vai resolver isso para ele. Eu não vou botar uma pessoa a fazer esse negócio, entendeu? A gente tinha uma regra que eu aprendi no Vale, foi a primeira coisa que eu aprendi, tá? A primeira coisa que eu aprendi lá no Vale é: se eu tiver que fazer mais do que 3 vezes a mesma coisa, eu vou construir um robô que faça para mim. Acabou. Isso é regra da GH desde 2016. A gente faz isso com automação, a gente faz isso com RPA lá na época, né? Com Robot Process Automation, é o nome desse negócio, RPAs, né? Hoje a gente faz com IA generativa, a gente substitui os RPAs por IA generativa. Então, a gente vem substituindo, não está tudo ainda, mas vem substituindo. Então, tudo que eu tenho de back-office que é repetitivo, IA. Sim. Entendeu? Tudo que é front-face cliente, pessoa. E eu acho que isso é um ponto bem fundamental, porque se está repetitivo, está gerando retrabalho, né? Está sendo operacional, isso poderia ser automatizado. Gustavo, pegando toda essa questão da tua bagagem também, como você fala bastante sobre inovação, né? Inovação aplicada, tem todo esse know-how que você vem trazendo. Como é que você traduz no contexto comercial, assim, para um líder de vendas, para ele se tornar cada vez mais inovador, né? Porque a gente sabe que tem muitas empresas que elas acabam se estagnando porque a liderança não evolui, né? Sim. Ela acaba não buscando evoluir com as ferramentas que tem no mercado. E como é que você poderia dizer assim para esse profissional, como ele pode se tornar cada vez mais inovador no seu dia a dia? Que tipo de estratégia, como que ele sai dessa zona de conforto que muitas vezes ele se encontra? Legal. Isso é um problema sério de liderança, né? Que a gente se acomoda na cadeira, tá? E aí eu acho que são vários níveis aqui, tá? Primeiro, a primeira pessoa que cuida disso é o CEO da companhia, tá? O primeiro responsável por isso, para mim, é o CEO da companhia. É uma cascateamento, isso é cultura organizacional. Eu, como CEO, eu tenho a posição de CEO aqui na GH, né? Eu estou de CEO, né? Então, uma das principais atividades que eu tenho é não deixar as pessoas se acomodar. Entendeu? Sim. Esse é meu papel. Eu sou o criador de cultura. Ou seja, esse é um dos grandes papéis que eu tenho. Eu não acho que inovação seja a resposta, tá? Eu acho que não se acomodar é a resposta. Porque inovação, dentro do seu contexto, ele vai significar várias coisas. Então, o que significa para mim inovação não é a mesma coisa que significa para vocês. O que significa inovar no mercado da GH não é a mesma coisa que significa no mercado da Tendari. Então, para inovação por si só, ela é um nome bonito que a gente dá para uma matéria. Agora, se acomodar faz parte cultural da companhia. E se eu tenho líderes acomodados, isso é culpa do CEO. Isso é culpa de quem está comandando a companhia. Isso é culpa de cultura da corporação. E isso tem que ser apontado e isso dá para botar dedo na cara. Porque esse é um papel do líder máximo da empresa. Cara, vamos lá, se você está com líderes que estão acomodados, cara, eles são espelhos seus. Ou você está acomodado também e você não está vendo, entendeu? Para você está tudo bem.
Mas você tá acomodado pra cacete. Então sai da companhia. Sai da tua posição. É tão verdade isso, gente. Olha só. Olha como a gente lida com essa verdade aqui dentro. Eu tenho que ser votado todo ano para ser o CEO da GH. Os meus sócios podem me tirar a qualquer momento. Eu sou um dos acionistas maior, tá? Eu sou um dos executivos que mais tem cota na companhia. E eu posso ser removido a qualquer momento. Eu posso ser chutado a qualquer momento. Entendeu? Por quê? Porque isso é um acordo de sócios. E esse acordo de sócios fui eu que escrevi. Que eu falei, se em algum momento eu virar vagabundo nesta cadeira, e eu estou usando a cadeira para me proteger, vocês têm a obrigação de me tirar. Uhum. Então, existe o Gustavo sócio e existe o Gustavo executivo. O CEO é um executivo que precisa executar, criar cultura, desenvolver cultura. E se a companhia, por algum motivo, tem líderes acomodados, é a posição do CEO que deveria estar fazendo isso. Para mim, tem que ser o CEO e o executivo demitido. Tem que ser os dois. Entendeu? Porque eles não poderiam estar mais ali. Então, essa para mim é uma das principais cadeiras do CEO, é cuidar da sua cultura, cuidar da sua gente e executar aquilo que está dentro da visão da companhia, entendeu? Então, para mim, se tem um problema de executivo vagabundo, cara, o CEO também está sendo vagabundo. Eu acho que tu trouxe um ponto bem válido, né? A liderança é o reflexo dos liderados, né? Então, acho que é um ponto bem importante e doa quem doer. Essa fala é pertinente, né? Precisa fazer sentido para muitos que às vezes estão deixando seus negócios travados, né? Eu vejo que tem muita empresa que às vezes fala para nós, não, tá bom do jeito que tá, eu tô com meus clientes já fidelizados, mas tem um baita de um potencial que ele poderia estar aproveitando no mercado para expandir a sua empresa. Vou quebrar um pouquinho a sequência da próxima pergunta que eu queria fazer para ti, porque o Felipe trouxe uma outra, vamos ver aqui. Gustavo, você vê que a prestação de serviços na área de inteligência artificial, na implantação de processos de inteligência artificial nas empresas, como você usa na GH, é uma necessidade que irá se tornar indispensável no futuro próximo? Sem dúvida. Não, a resposta é curta e grossa. Sim, estude, senão você vai ser substituído. Ponto. Acabou. O romantismo de as pessoas vão ter outras verticais, vão fazer outra coisa. Não, meu amigo, você vai ser demitido se você não sabe fazer essa porra. Entendeu? Isso é uma habilidade, inteligência artificial, gente, acho que assim, ó, olha só, a inteligência artificial vai se tornar um negócio tão comum pra gente que muito em breve, assim como você tem o Windows no seu computador, assim como você tem um Mac, um sistema operacional no seu celular, você vai precisar saber. É a mesma coisa, vai ter uma IAOS, vai ter um sistema operacional que é 100% de IA. Ou você sabe usar, ou você tá fora. É a mesma coisa que, cara, usar um Word, usar um Slides, usar um PowerPoint. Tipo, você não consegue mais estar nesse mundo se você não entender desse negócio, tá? E a gente está arranhando a superfície. A gente está arranhando a superfície da IA, gente. A gente está literalmente arranhando a superfície. E a gente está arranhando a superfície por dois motivos. Porque a gente não tem poder computacional suficiente para liberar todo o poder que a IA tem. Porque se no momento que a gente tiver, a gente não tem energia elétrica. O que está limitando o crescimento da IA, gente, não é as pessoas, é energia elétrica, tá? Então a gente não tem geração de energia suficiente para poder sustentar o futuro da IA, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada nisso, aí de novo, eu estou entrando na minha área de futurista, tá? Na minha área de loucura aqui, que é onde é que é a área que eu estudo. Dá uma olhada num processo chamado Starship, nos Estados Unidos, Texas, tá? Dá uma olhada no projeto deles. Então, cara, quando aquilo ali estiver pronto, aí todos nós temos que ter um pouquinho de medo, entendeu? Então tem que estar olhando, sim, a empresa tem que olhar para isso, porque o que você faz hoje vai se tornar commodity em qualquer área, tá? E a relação que eu faço é o seguinte, tá, gente? A relação que eu faço é o seguinte, para botar vocês pensar bem aí no negócio. Imagina que uma IA, a mais vagabunda que tem hoje, a pior de todas que tem hoje no mercado, ela leu todos os livros disponíveis no planeta Terra. Tá? Só isso. Então, imagine quando você fez faculdade. Você ia lá na biblioteca, tinha aquela cacetada de livro da tua matéria que tu estava lendo, o professor mandava 10, você lia só 2. Tá? Imagina que a IA mais vagabunda, ela leu
todos os livros disponíveis que a humanidade já produziu. Você vai competir como? Entendeu? Ela leu toda a informação. Ela leu todo. E ela tem a capacidade de interpretar essa informação. Então, imagina isso, por exemplo, no médico. Imagina ela ler toda a literatura sobre joelhos. Aí vai ter uma inteligência artificial que é capaz de ler toda a literatura global em 1 segundo sobre joelhos e um médico que leu 1% dessa literatura. Como é que compara as coisas? Gustavo, e agora tu trouxe até um ponto que eu sei que médicos não vão gostar do que eu falei, mas, por exemplo, esses dias eu tive que fazer um raio-x, e antes de apresentar para o médico, eu subi no chat GPT para ver o que ele daria de laudo, né, para entender, e foi o mesmo que o médico deu. Então, tá indo, né? Tá tudo cada vez mais facilitado. É isso. Então, imagine isso na sua profissão, tá, gente? O que eu quero dizer, a medicina é um negócio ainda complicado, né? Uhum. Mas imagina, aí beleza, imagina agora os níveis de aprendizagem dessa informação que a gente está falando aqui. Eu tenho um médico que não usa essa tecnologia, eu tenho um médico que diz não tem como funcionar. Eu tenho um médico que usa essa tecnologia com ela aumentando o conhecimento dele. Então, ele tem o conhecimento clínico de estar com o paciente, de ver, de sentir, de falar com o paciente, clinicamente falar com o paciente. E eu tenho uma tecnologia que sabe de tudo, de todas as informações no mundo. Então, esse médico, cara, vai ser foda pra cacete. Entendeu? Ele tem a melhor ferramenta do mundo, ele tem o conhecimento inteiro na mão dele. Entende? Bom, Gustavo, eu vou trazer agora de volta aqui para um outro ponto que eu gostaria de ouvir, porque também é uma das tuas especialidades, né, como GH, principalmente essa forte bagagem em branding e comportamento do consumidor, tá? O que você imagina, o que você acredita que o líder comercial ele precisa entender sobre marca para vender mais e melhor? Legal, eu acho que marca, tá, gente? O que está acontecendo, o que a gente está vendo ao redor do mundo, tá? Isso não foi um movimento planejado pela GH, tá? Mas é um negócio que tá acontecendo. O que está rolando, tá? Tá rolando no mundo uma comodização, como eu tô falando, como eu estou explicando aqui. Então, qualquer profissão, qualquer coisa que está acontecendo, tá virando commodity, tá? Assim como a soja, assim como carne de galinha, assim como carne de boi, assim como... Cara, a tua profissão, a minha profissão, estão virando commodity, tá? Então, como a gente compra commodity? Vamos pensar por esse lado. Como que a gente atribui valor a uma commodity? Existe um negócio chamado marca, tá? É assim que a gente atribui valor às coisas. Então, como eu sei que a Apple vale mais do que a Xiaomi, por exemplo? Qual é que é a diferença? Em termos de tecnologia, as duas são commodities. Os dois têm tela, os dois têm chip, os dois têm um monte de coisa. O que diferencia essas duas coisas? É uma marca que está relacionando. Então, o que essa marca representa? O que eu faço? Por que as pessoas pagam 8 mil, 10, 12, 15 mil reais no telefone e o telefone tem a mesma tecnologia, custa 2, né? Isso no meio do caminho é marca. E a gente expande esse contexto para vários outros contextos comoditizados. Querem ver? Chocolate suíço. Por que a gente paga mais para a porra do chocolate suíço? Se alguém já foi para a Suíça, só tem neve lá. Não tem um puto pé de cacau na Suíça. Só tem neve. Tem montanha e tem neve. Não cresce cacau na Suíça. Por que chocolate suíço é mais caro da onde o chocolate sai, que é na Bahia? O que leva a gente pagar o triplo, o quádruplo por um chocolate suíço? O que faz uma marca que diz assim, ó, chocolate suíço valer mais do que uma marca de chocolate brasileiro? A gente tem de marca país. É um tipo de marca. Assim como a gente tem marca região, assim como a gente tem marcas especializadas. Então, marca dentro do mundo que a gente está vivendo, quanto mais commodity o mundo fica, mais marca tem valor, porque é a marca que atribui esse valor. É marca que diferencia o produto A do produto B. Entendeu? Vamos lá. Quando todo produto é muito parecido, por exemplo, você vai comprar frango no supermercado da Seara, da Perdigão, ou você vai comprar de uma marca chinfrim que você nunca ouviu falar? É muito... Cara, o produto ali dentro pode ser que seja muito melhor o da marca chinfrim. Pode ser que seja mais fresco. Mas tu não conhece?
mas você não conhece, você não consegue atribuir confiança, você não estabeleceu uma relação entre as duas coisas, tá? Então, quando a gente está falando de marca, a gente está falando de um ativo dentro da companhia, dentro de uma empresa, que hoje tem muito, muito, muito valor e cada dia está aumentando mais. Então, o que a gente vê como diferenciação é quem consegue criar marcas fortes, é quem a empresa que consegue desenvolver uma marca mais forte, que tem uma representatividade dentro de um ecossistema, dentro de uma microsociedade que ela conseguiu atribuir esse valor, tá? E isso está cada dia mais forte, tá? A gente está vendo isso no mundo inteiro, isso não é Brasil, isso é no mundo inteiro, tá? Tá começando esse negócio de aumentar o valor de marca. Já era um valor alto, tá? A gente já tinha uma marca já valia muito, agora está valendo muito, 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 muito mais, tá? Eu dou um exemplo que é claro para todo mundo. Fala assim, gente, vamos lá. Chegou o final de semana, sexta-feira, tá? Vocês vão para o supermercado, combinaram com o parceiro de vocês aí que vocês querem assistir um filminho. Então vocês vão lá no supermercado, vão lá comprar uma latinha de leite moça para fazer um brigadeiro, né? É um docinho tradicional do brasileiro, né? Você vai, compra um leite moça e atribui esse... Você paga a mais pela lata do leite moça, R$9 do leite moça, contra um concorrente que está 6. Você passa R$3 a mais dentro da marca leite moça, porque ela vai atribuir na tua cabeça que o gosto dela é melhor, sabendo em pesquisa que para brigadeiro a leite moça não é o melhor produto, tá? Isso é em pesquisa, vocês podem pesquisar aí. E aí eu vou para mais além do negócio. Eu vou para o seguinte: quem que compra leite moça que já foi até uma fábrica da Nestlé, que conhece o processo produtivo da Nestlé, que já viu esse produto sendo feito? Cara, praticamente ninguém viu como é que é. Então, dentro de uma relação de leite moça, olha que interessante. O que tem valor aqui? É a marca leite moça. Se a Nestlé fosse vender a marca leite moça para alguém, sei lá, a CCGL vai comprar a leite moça. A fábrica, que vale milhões e milhões de reais, se não me engano tem uma em Passo Fundo, que está avaliada na casa de 400 milhões de reais, ela vem de brinde. Ela é um chaveiro perto do valor que a marca tem. Então, a reserva de mercado, quem tem a reserva daquela espaço na gôndola, espaço que tem o triplex na cabeça do consumidor como qualidade, se chama leite moça. Todo o resto é commodity. Olha que interessante. Então, isso é poder de marca, tá? Então, o comercial que entender que, usando as alavancas certas, consegue agregar valor de marca, normalmente no jogo de médio e longo prazo, cria asset, cria valor, cria equity, tá? Sim. Então, ele ganha reserva de mercado. E acho que esse é o ponto, conseguir criar valor, né, e ter esse posicionamento claro para muitas empresas, né? Isso daria um assunto, assim, para falar todo o tempo sobre isso, né? Porque acho que muitas vezes até isso impacta no próprio pipeline, né, no próprio funil de vendas. Por que às vezes está faltando leads? Por que às vezes está com baixa performance no comercial? Porque o posicionamento da marca, né, a comunicação não está claro. E eu acho que isso tem muito a ver com esse direcionamento da marca, né? Quando ela está claro, todo o restante acaba sendo refletido, né? Exatamente. Bom, Gustavo, já indo assim mais para o fechamento do nosso painel, pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, vão mandando aqui. Antes de pedir a do Alex, eu queria que você me falasse um pouquinho assim, que competências são indispensáveis para um líder de vendas em 2025? Quais as competências? Isso. Olha, isso é na minha opinião, tá? Eu acho que isso sempre foi e sempre vai ser assim. Primeiro, resiliência, né? Resiliência, para mim, é um item dentro da tua caixinha de ferramenta que te coloca muito à frente dos outros competidores. Resiliência é a capacidade que a gente tem de tomar não. Resiliência é a capacidade que a gente tem não tá funcionando alguma coisa, de eu conseguir olhar de novo, olhar diferente, tá? Essa capacidade resiliente, para mim, é o número 1. Segundo, a capacidade que eu tenho de estudar, tá? De estudar, de gostar de estudar, de gostar de estar... Porque a gente tem a figura do vendedor
lobo solitário, né? Aquele lobo Uhum. solitário, aquele cara que é o cara que vai para cá, faz a venda meio sozinho, etc. Só que esse cara, hoje em dia, ele não consegue sustentar a companhia, cara. Ele não traz previsibilidade necessária para uma companhia maior. Ele é o estrelão, beleza, ele vende ali, mas ele normalmente é um bom vendedor, mas ele não é um líder, não é um bom líder de equipe, ele não é uma pessoa de equipe, né? Então eu acho que essa segunda capacidade é a capacidade que eu tenho de me apaixonar por estudar. Cara, o mundo tá mudando muito rápido, gente, tá? Então eu até tenho um gráfico numa aula que eu dou lá da USP. Eu tenho um gráfico que eu mostro que eu falo, cara, a gente tinha um negócio chamado Lei de Moore uma vez, tá? Que a gente tinha a cada 2 anos, a gente duplicava a capacidade do mundo, da velocidade do mundo, tá? Mais ou menos a cada 2 anos, né? Que a tecnologia avançava tanto que a cada 2 anos a gente duplicava. Para vocês terem uma ideia agora, gente, a cada 2 minutos eu tô duplicando. A cada 2 minutos. Então, dentro dessa palestra aqui, dentro desse papo que a gente teve aqui, já mudou tudo. Já aumentou 40 vezes a velocidade da parada, entendeu? E esse é o nível. Então, cara, para um cara hoje ter um burnoutzinho nessa velocidade, é muito rápido, cara. Entendeu? É muito rápido, porque, porra, então você tem que estar muito apaixonado pela capacidade de estar estudando o tempo todo. Isso é um saco, é difícil de fazer isso. Porque no teu sábado de manhã, quando você quer estar de boa, você tem que estar olhando, lendo. Você tem que estar olhando. Então, quanto mais alto você está na cadeia de valor do comercial, mais sofisticado você tem que ter nesse negócio de estudar. Você tem que estar olhando report, você tem que estar olhando o que está acontecendo. Você tem que estar. Você é o cara do comercial, na verdade, que está tentando diminuir drasticamente o nível da ansiedade do teu cliente. Então, o teu cliente está vivendo a mesma merda que você está vivendo. Ele está fudido do lado dele também. Ele tá com o trabalho dele sendo ameaçado. Imagina, gente, tudo que você tá sentindo agora, o teu cliente está sentindo vezes 2. Tá? Porque para ele é mais difícil de comprar você do que você vender para ele. É mais difícil ele comprar. Ele tem várias opções, ele tem que entender por que você é melhor, ele tem que entender qual é que é a tua diferença, ele tem que confiar em você. Para ele é mais difícil de comprar do que você vender, tá? Então, ele também tá fudido, ele também tá sendo pressionado, ele também tá vendo um monte de coisa acontecendo na vida dele lá e nas empresas dele que ele tem que estar respondendo, ele também tem que estar estudando. Então, você como vendedor, às vezes, que está entregando uma solução, você está resolvendo um problema dele, você é o cara responsável por baixar o nível de ansiedade do cara. E você vai fazer isso com dados, você vai fazer isso com conhecimento. Vai falar, cara, fica tranquilo, eu estudei para ti, fica relaxado, tá? Toda essa tua ansiedade aí, eu vou resolver para você. Então, essas duas capacidades, para mim, são as grandes capacidades que levam alguém dentro de uma área comercial, dentro de uma área de marketing, a avançar na carreira. Ele diferencia. Fora a parte técnica, né, gente? Parte técnica eu não vou falar, né? Porque isso aí é base, isso aí é todo mundo é igual. Você lê 4 livros de venda, você tem a parte técnica. Agora, o feeling da parada, de você estar sempre estudando e com resiliência, para mim é o segredinho entre bons líderes, tá? Entre boas pessoas que estão dentro dessa área nova. Beleza. Bom, aproveitando aqui, o Alex ele trouxe uma pergunta para você. No seu time comercial, as pessoas sabem por que estão vendendo, o que vendem, ou só sabem o quanto precisam vender? No seu time comercial, deixa eu ver, Alex, deixa eu ver se eu entendi. Alexeira, sabem por que estão vendendo o que vendem? Claro que sabem. Tá louco? Como é que eu vou saber? Tem que saber, né? Não, elas têm que saber, cara, ela tem que ter um senso de pertencimento. Na GH, nessa azul aqui, principalmente, que é super high ticket, cara. Puta, o cara tem que nossa, o cara tem que dominar não só o meu negócio, cara, ele tem que dominar o negócio do cliente, entendeu? Ele é o cara que tá chegando na Kat falando, Kat, ó, fica relaxado. Cara, eu sei que tu tá sentindo essa porra, eu sei que tu tá fudido aí, eu tenho um negócio aqui que vai te ajudar. E eu tenho que garantir até o final que vai ajudar mesmo. Entendeu? O cara tem que estar sabendo totalmente por que ele tá fazendo, o que ele tá vendendo, como é que aquele produto ajuda o cara, entendeu? No dia a dia dele. Então, isso é absolutamente fundamental, né? E não funcionaria de outra forma. Aqui no meu caso, não funcionaria. Quando o ticket é menor, aí eu acho que é questionável, tá? Aí sim, aí vai trabalhar mais no número. Mas mesmo assim,
Cara, o vendedor, a pessoa que está vendendo, tem que entender o valor que ela está promovendo ali dentro, né? E ela tem que entender muito bem dessa relação. Senão, cara, fica meio que tirador de pedido. Eu ia dizer, né? Porque tu sai de uma venda consultiva, uma venda onde que tu domina, tu entende, e tu tá só querendo até empurrar a venda muitas vezes. Exatamente. A gente diz muito não aqui, tá? A GH é uma empresa muito boa de dizer não. A E gente às vezes o não bota a respeito, né? Eu falo não. A gente fala não, não porque eu não quero vender, porque às vezes a venda é boa, tá? Só que o que eu vou vender para ele não vai resolver a dor dele, ou vai resolver parcialmente a dor dele. Aí eu vou vender, o cara vai gastar, eu vou ficar 6 meses entregando, o cara vai ficar 6 meses comigo, no final ele vai ficar puto, entendeu? Uhum. E em vez de fazer o ciclo comercial, que é ele me indicar, meu NPS alto, ele vai ficar puto, vai falar que foi caro. Entendeu? Então eu prefiro não vender. Melhor não vender, então. Viu, Gustavo, já que tu trouxe também esse ponto, né, que é uma das premissas que a gente acredita bastante, né, focar em trazer o perfil ideal de cliente, para que a gente realmente consiga entregar maior valor. E tem aquela máxima, né, que é muito mais, é bem mais caro trazer um novo cliente do que manter o cliente na base. E eu vejo que tem muitos estudos que estão trazendo pela consciência, né, que as empresas estão tendo em fidelizar cada vez mais o cliente na carteira. Como é que tu enxerga? Isso continua prevalecendo ou você enxerga que está tendo cada vez até mais investimento também para fidelizar a carteira de clientes e isso já está, digamos, saindo de uma disparidade e está ficando mais um equilíbrio entre os dois lados? Para mim aí tem estratégia, tá? Envolvida aí, tá, Kátia? Porque assim, olha só, eu sou dessa linha aí, tá? Eu sou da linha americanizada. Cliente da base não é crescimento, tá? A gente categoriza que cliente da base, cross-sell, upsell, não é crescimento. Crescimento vem de cliente novo, tá? Esse é a classificação que a GH utiliza, é o modelo americano de atribuição de receita. Então, eu preciso, para mim justificar crescimento para o meu board, eu tenho que trazer cliente novo, tá? Cross-sell e upsell é um processo de operação. Ou seja, se a minha operação está ruim, eu não vou fazer cross-sell e upsell. Minha área comercial, ela está focada em trazer cliente novo. A minha área de operação e de atendimento de CX é que está responsável por cross-sell, upsell. Porque isso é uma questão natural dentro de um cliente. Então, eu não classifico da mesma forma. Então, vou crescer 15%. 7% desse crescimento vai vir da minha base. Não funciona, não é assim que funciona aqui. 15% de crescimento significa que é 15% de cliente novo. Entendeu? Cliente dentro da base é qualidade da minha operação. Então, a gente está dentro desse modelo, tá? Quanto a olhar para quando a gente vê de direcionamento de orçamento, eu acho que os clientes estão direcionando mais para manter clientes dentro da base, tá? O que eu acho um problema, tá? Não um problema da atual, porque ele teoricamente ele vai rampar mais rápido. Você vai rampar mais rápido. Se você olhar para o cliente dentro da base, você vai rampar mais rápido. Agora, no longo prazo, você cria um puta problema para a empresa, porque você vai ter um desencaixe de faturamento no futuro. Você está preparando a merda para frente, entendeu? Você está embarrigando ela, que você está dando um crescimento não sustentável no longo prazo. Tá? Você precisa de cliente novo para crescer. É assim que a gente olha. Então, todo mundo olha dessa mesma forma, tem outra metodologia, mas a gente olha assim. Tá? Legal. Viu, Gustavo, tem uma outra pergunta do Felipe. Na tua visão, com base nas empresas que você acompanha, qual é o maior problema que as empresas enfrentam no processo de vendas? O maior problema? Achismo. O maior problema é achismo, né? Com certeza. É achar que tem um processo de venda. Eu adoro isso. Achar que tem um processo de venda. O cara fala assim, primeira pergunta, tá? Qual é o teu CRM? Não tenho planilha. Foda-se, você não tem um processo de venda, né? Então, esse para mim é o principal, assim. Você vai falar com o cara, ele tem um número na cabeça, né? Tipo, é muito massa. Aí você faz 3 perguntas para ele e você foi. Ele não consegue responder. Fala, irmão, você não tem um processo de venda, cara, né?
Você tem que ter a base, você tem que ter CRM, você tem que ter um software, você tem que ter um segundo cérebro. A gente chama CRM segundo cérebro, né? Você tem que ter pelo menos um segundo cérebro, cara. Não existe líder no planeta desde que você... Cara, se você é sozinho, você deveria ter um CRM. Sozinho. Só você, como vendedor. Você deveria ter um CRM, tá? Porque sem isso, você não tem um processo de venda. Você acha que você tem, mas você não tem. Então, você não tem nenhum apoio de nenhuma ferramenta, cara. Esse, para mim, é o principal problema. Disparado é o principal problema, né? Você vê. E Bom, aí para complementar, isso se conecta à segunda habilidade, né, que eu comentei antes. Por que o cara não tem um CRM? Cara, qualquer livro que você lê, o mais esdrúxulo que você lê sobre o processo comercial, qual é a primeira coisa no primeiro capítulo? Analise seus dados CRM. Aí se não tem... Pro cara não ter um CRM, cara, esse cara, ele é a figura do vagabundo. Ele é a figura, é impersonado o vagabundo, entendeu? Tipo, cara, pelo amor de Deus, velho. Isso é mais básico do que você montar uma proposta. Entendeu? Tipo, de tão ridículo que é. Tipo, é tão básico. É a mesma coisa que você não tem e-mail. É isso, você não tem e-mail, né? Então, esse para mim é o principal problema disparado, né? Hoje no Brasil, sei lá quantos por cento tem. Você deve ter esse número, né? Quantos por cento das empresas não tem CRM, né? E acho que é de ficar boca aberta, né? Porque tem muita empresa grande que não utiliza tecnologia de CRM para fazer a gestão comercial. Então, ainda tem, né? Então, se é pequeno, começa já estruturado, começa com uma cultura, facilita muito, né, para o crescimento. Bom, Gustavo, nós estamos já passando do tempo. Eu queria que rapidinho tu só me dissesse assim, qual é o canal que hoje você vê com maior relevância para a prospecção de oportunidades para o mercado B2B? WhatsApp. WhatsApp, tá. WhatsApp sem dúvida nenhuma, tá? É assim, número 1, WhatsApp mais importante de todos. Porque, galera, o WhatsApp é 99,7% da população tem, tá? Agora, o que a galera tá começando a fazer, que eu tô ficando puto, beleza, os caras estão fazendo o WhatsApp como se fosse e-mail de spam. Saíram no e-mail para fazer spam no WhatsApp. Porra. Só vai levar o problema. Não vou responder para você. Entendeu? Não vou responder para você. Vai começar com spam, não vou responder para você. Vou te bloquear e você vai perder o número. Então, e ainda bem, né, que o WhatsApp tem esse mecanismo. Eu bloqueio na hora. Eu quero que o cara se foda se o cara mandar spam para mim. Porra, você tem 1000 ferramentas diferentes hoje de WhatsApp. Você tem personalização com CRM mais WhatsApp, tem personalização. Por que você não vai personalizar, cara? Vai estudar, porra. Né? Então, para mim, o WhatsApp é a principal. Independente do negócio. Sim, legal. E se tu pudesse dizer assim um conselho bem objetivo para alguém que quer se tornar um grande líder comercial nos próximos anos, o que ele deveria estar fazendo? Vai estudar. É isso aí, né? Se você não está estudando, cara, você está perdendo alguma coisa, cara. Assim, ó, é uma Sai pergunta... desse mundo de conforto. Cara, você está confortável. Eu, assim, ó, sabe qual é a pergunta que eu me faço, tá, gente? Eu me faço todos os dias uma pergunta. Muito simples. Quando eu tô lá no domingo à noite fazendo meu planejamento da minha semana, tá? Eu faço todo domingo de noite planejamento da semana da segunda-feira. O que o Elon Musk sabe que eu não sei? O que esse filho da puta do Musk tá sabendo hoje que eu não sei? E aonde ele conseguiu essa informação? Uhum. Essa é a minha pergunta. Então, eu preciso estar estudando, cara. Ele me coloca esse pensamento, esse modelo de pensamento, cara, ele me coloca eu começo a olhar coisas que eu não tô olhando. Falei, cara, eu preciso saber o que esse cara tá sabendo que eu não sei. Entendeu? Então, e é sempre assim, essa busca constante que a gente tá falando, cara, você tem que estudar, velho. Você tem que estudar, pode se personifica em várias coisas, né? Você pode estudar no YouTube, gratuito. Você pode fazer um curso, você pode ler, você pode ir na McKinsey e estudar sobre o seu mercado, você pode conversar com pessoas, você pode chamar um cara legal que você conhece no LinkedIn. Cara, tem várias formas. Tem gratuito, tem pago, tem evento que você pode ir. Pô, tem várias formas. Você pode... Alô? Agora voltou. Oi, caiu. Você pode viajar, você pode fazer várias coisas diferentes. Então, estuda. Vai estudar. Né? Beleza. Bom, para fechar, na sua opinião, o que nós vamos ver surgir nos próximos anos que vai obrigar os líderes comerciais, eu já imagino talvez qual vai ser a tua resposta, a se reinventar em vendas? IA, né? Inteligência artificial, né, gente?
Vai substituir. Uhum. Vai substituir, tá? Vai me substituir, vai te substituir, vai substituir todas as pessoas que estão aqui dentro. Então, eu preciso entender esse mundo, eu preciso usar ela como leverage, como alavanca, de alguma forma. É o caso do médico, tá, gente? Eu tenho que usá-la como alavanca, de alguma forma eu tenho que combinar as duas coisas dentro do meu processo, e em cima desse processo eu tenho que criar uma marca confiável, né, que vai ter esse novo arranjo aí, né, das profissões que a gente vai ter no futuro. Ainda no final do dia, as pessoas vão comprar de pessoas, tá? Eu acho que isso vai continuar sendo uma verdade. O problema é que você não vai conseguir saber se é uma pessoa do outro lado. Uhum. Entendeu? As coisas estão muito... Bom, Gustavo, agradeço muito tua participação. A gente poderia estar falando contigo, assim, muito tempo, né? Porque além de ter uma expertise tanto em questão de marca, de marketing, vendas, tu tem todo esse olhar futurístico, né? Que eu acho que agrega muito o mercado brasileiro, principalmente, né? Se a gente for pensar, a gente precisa de profissionais que se desacomodam, que são curiosos, que eu acho que esse também é um ponto que eu vejo muito em você, essa curiosidade de estar buscando sempre mais, né? E saber mais, em constante evolução. Fico muito feliz de ter esse momento contigo. Se tu quiser deixar alguma frase agora para fechamento também para a galera. Legal, gente. Para mim, acho que a gente falou bastante coisa aqui. Quem quiser continuar a conversa, quem quiser me chamar, chama no LinkedIn, chama no Instagram. Eu sempre tô postando umas loucuras lá no Instagram. Instagram eu posto loucura, tá? No LinkedIn é mais profissional, mas eu também posto umas coisinhas meio malucas lá às vezes. Então eu tô sempre ensaiando comigo mesmo, tá? Eu tenho uma vez por mês eu ensaio comigo mesmo uma loucura, entendeu? É eu divagando comigo mesmo. E eu posto lá, entendeu? É os loucos que às vezes fazem as coisas acontecer, né? E coisas que realmente mudam o mundo. Bom, então, muito legal, Gustavo. Obrigada, tá? Eu que agradeço, gente. Vamos para a Ótimo próxima. aí. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.